A afeição dos espíritos desencarnados sobre nós encarnados. Eles têm afeições especiais, pessoais, ou para eles tudo é igual? Este assunto nós vamos estudar agora na parte da afeição que os espíritos votam a certas pessoas, que vai desde a pergunta 484 até a pergunta 488A. E na pergunta 484, Allan Kardec perguntou aos espíritos: os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? E os espíritos responderam: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou os que buscam se melhorarem, enquanto os espíritos inferiores se afinizam com os homens viciosos ou que podem tornar-se tais. Suas afeições são consequência da qualidade dos seus sentimentos. Então, meus prezados irmãos e irmãs, a doutrina espírita ensina que os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas. Essa afeição é uma consequência da qualidade dos sentimentos das pessoas. Os bons espíritos, que são aqueles que já alcançaram um certo grau de evolução espiritual, simpatizam com os homens de bem, ou seja, com aqueles que possuem sentimentos elevados, como a bondade, a caridade, a justiça, a fraternidade e etc. Eles se sentem atraídos por essas pessoas porque compartilham dos mesmos valores e objetivos. Já os espíritos inferiores, que ainda estão em processo de evolução, se afinizam com os homens viciosos, ou seja, com aqueles que possuem sentimentos inferiores, como o egoísmo, a crueldade, a maldade e etc. Eles se sentem atraídos por essas pessoas porque encontram nelas um ambiente propício para a manifestação de suas próprias imperfeições. É importante ressaltar que a afeição dos espíritos não é uma questão de predestinação ou de destino. Ela é uma consequência das escolhas que fazemos em nossas vidas. Se nos esforçarmos para cultivarmos sentimentos elevados, estaremos atraindo para nós a companhia dos bons espíritos. Por outro lado, se nos deixarmos dominar pelos nossos impulsos inferiores, estaremos nos aproximando dos espíritos inferiores. A afeição dos espíritos pode se manifestar de várias maneiras. Ela pode se manifestar através de uma sensação de bem-estar e de paz interior que sentimos na presença de certas pessoas. Ela também pode se manifestar através de sinais mais concretos, como a obtenção de ajuda ou de proteção em momentos difíceis. Os espíritos que se afeiçoam a nós podem nos auxiliar de várias maneiras. Eles podem nos dar conselhos, nos confortar em momentos de tristeza, nos ajudar a superar nossas dificuldades. Eles também podem nos proteger das influências negativas. Se você deseja atrair a companhia de bons espíritos, procure cultivar sentimentos elevados em sua vida. Seja bom, caridoso, justo e fraterno. Pratique a lei do amor e da caridade em todas as suas relações. Na pergunta 485, Allan Kardec perguntou aos espíritos: a afeição que os espíritos têm a certas pessoas é exclusivamente moral? Ou seja, a afeição que eles têm a nós é absolutamente moral ou pode existir outro tipo de afeição que não seja absolutamente moral? E os espíritos responderam: a verdadeira afeição nada tem de carnal, mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz por afeição, mas também por recordações das paixões humanas. Então, os espíritos superiores se afeiçoam a nós numa afeição moral, visando o nosso bem,
nos libertando de qualquer invólucro material. Porém, os espíritos mais atrasados conseguem ainda sentir apego, paixões humanas, tudo isso que faz parte das afeições humanas encarnadas. Para muitos espíritos, isso se prolonga para o mundo espiritual. Por isso, a verdadeira afeição nada tem de carnal. Mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz por afeição, mas também por recordações das paixões humanas. A doutrina espírita ensina que a verdadeira afeição é aquela que é baseada no amor e na caridade. Essa afeição é espiritual, não tem nada de carnal, ela é pura e desinteressada e não é motivada por interesses pessoais ou egoístas. No entanto, quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz só por afeição. Ele pode também estar motivado por recordações das paixões humanas que viveu na Terra. Por exemplo, um espírito que foi amante de uma pessoa na Terra pode continuar a se sentir atraído por ela após a morte. Nesse caso, a afeição que ele sente não é puramente espiritual, mas também está misturada com sentimentos carnais. É importante ressaltar que a afeição dos espíritos por nós pode se manifestar de várias maneiras. Ela pode ser manifestada através de sentimentos de amor, de carinho, de amizade, de admiração. Também pode ser manifestada através de ações concretas, como a ajuda e a proteção, o conselho. Se você sente que um espírito se afeiçoou a você, procure avaliar a natureza dessa afeição. Se ela é puramente espiritual, então você pode se alegrar com essa manifestação de amor. No entanto, se ela também se mistura com sentimentos carnais, então você deve estar atento para não se deixar levar por esses sentimentos. A melhor maneira de evitar que espíritos inferiores se aproximem de nós é cultivarmos sentimentos elevados em nossas vidas. Se nos esforçarmos para sermos bons, caridosos, justos e fraternos, estaremos atraindo para nós a companhia dos bons espíritos. E na pergunta 486, Allan Kardec perguntou aos espíritos: os espíritos se interessam pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade? E os espíritos responderam: os bons espíritos fazem todo o bem que é possível e se sentem felizes com as vossas alegrias. Afligem-se com os males que vocês não conseguem suportar sem reclamações, porque então não tiram nenhum benefício desse sentimento. Em tais casos, parecendo um doente que rejeita beber o remédio amargo que dá a cura. Então, meus prezados irmãos e irmãs, a doutrina espírita nos ensina que os bons espíritos se interessam pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade. Eles se alegram com as nossas alegrias e se afligem com as nossas desgraças. No entanto, as aflições dos espíritos não é motivada por sentimentos de pena ou de compaixão. Ela é motivada pelo desejo de nos ajudar a superar as nossas dificuldades e a evoluir espiritualmente. Os bons espíritos sabem que as nossas desgraças podem ser uma oportunidade de aprendizado e de crescimento espiritual. Eles nos ajudam a compreender o sentido das nossas dificuldades e a encontrar as forças necessárias para superá-las. Quando nos afligem com as nossas desgraças, os bons espíritos estão nos alertando para a importância de não desperdiçarmos essas oportunidades. Eles nos incentivam a aceitar as nossas dificuldades com paciência e resignação e a aprender com elas. Portanto, se você está passando por uma desgraça, procure não se desesperar. Lembre-se de que os bons espíritos estão ao seu lado, lhe dando apoio e orientação,
Procure aceitar a sua dificuldade com paciência e resignação e busque aprender com ela. Então, diante das nossas dificuldades, a melhor atitude é pedir ajuda aos bons espíritos. Eles podem nos ajudar, eles podem nos dar orientação e apoio. Outra medida importante é aceitar as nossas dificuldades com paciência e resignação, lembrando-nos de que ela pode ser uma oportunidade de aprendizado e de crescimento espiritual, buscando aprender com as nossas dificuldades, perguntando para nós mesmos o que eu posso aprender com essa experiência, com esse sofrimento, com essa dor. E nunca se isole, procure o apoio de pessoas que você ama e confie. Lembre-se de que você não está sozinho. Os bons espíritos estão ao seu lado lhe dando apoio e orientação. Na pergunta 487, Allan Kardec perguntou aos espíritos: de que mal os espíritos mais se afligem por nossa causa? Serão os males físicos ou os males morais? E os espíritos responderam: eles se afligem mais pelo egoísmo e a dureza dos vossos corações. Daí decorre todos os demais males. Riem de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Alegram-se com os que servem para a abreviação do tempo das vossas provas. E então, meus irmãos e minhas irmãs, a doutrina espírita nos ensina que os espíritos mais se afligem por nossa causa, pelos males morais, que são aqueles que decorrem do nosso egoísmo e da nossa dureza de coração. Esses males são mais graves do que os males físicos, porque impedem o nosso crescimento espiritual. Os espíritos sabem que os males físicos são apenas passageiros e podem ser uma oportunidade de aprendizado e de crescimento espiritual. Eles riem dos males físicos que são imaginários, ou seja, que são causados pelo nosso orgulho e pela nossa ambição. Os espíritos se alegram com os males físicos que servem para a abreviação do tempo de nossas provas. Esses males nos ajudam a aprender as lições que precisamos aprender e a evoluir espiritualmente. Portanto, quando os espíritos ficam felizes, quando estamos doentes, quando estamos enfermos, é porque eles, tendo uma visão muito mais ampla, muito mais objetiva de nossas verdadeiras necessidades evolutivas, eles sabem que aquela doença que coloca um freio, que coloca uma barreira contra a decadência espiritual, vai servir para o despertar do seu pupilo espiritual, para que ele cresça, para que ele evolua, para que através da dor ele consiga evoluir. Portanto, se você deseja diminuir a aflição dos espíritos por sua causa, procure cultivar sentimentos de amor, de caridade e de fraternidade. Procure ser menos egoísta e mais compassivo. E aqui estão algumas dicas para você cultivar sentimentos mais elevados. Pense nos outros. Tente colocar-se no lugar deles e compreender as suas necessidades. Seja generoso, estenda a mão aos que precisam de ajuda. Perdoe, liberte-se do ressentimento e do ódio. Seja humilde, reconheça as suas limitações e busque sempre aprender com os outros. Ao cultivar sentimentos mais elevados, você estará contribuindo para o seu progresso espiritual e para o bem-estar de todos os seres. E na pergunta 488, Allan Kardec perguntou aos espíritos: os parentes e amigos que nos antecederam na outra vida nos têm maior simpatia do que os espíritos que são estranhos para nós? Ou seja, nossos amigos, nossos parentes que já desencarnaram antes de nós, têm maior apreço e maior simpatia por nós? Ou é tudo igual? E os espíritos responderam:
sem dúvida, e quase sempre vos protegem como espíritos, de acordo com o poder de que dispõem. Portanto, os espíritos que nos amam são muito sensíveis à afeição que lhes conservamos. Eles se alegram com o nosso amor e nos ajudam em nossa evolução espiritual. E os espíritos são seres espirituais que não estão sujeitos às limitações do corpo físico. Eles são capazes de compreender os nossos pensamentos e sentimentos e de nos ajudar de diversas maneiras. Os parentes e amigos que nos antecederam na outra vida nos conhecem melhor do que qualquer outra pessoa. Eles sabem de nossas qualidades e defeitos, de nossos sonhos, desejos. Por isso, eles nos têm maior simpatia e nos compreendem melhor. Além disso, eles têm mais afinidade conosco, isto porque eles já viveram experiências semelhantes às nossas e já passaram pelas mesmas provas e desafios. Por isso, eles podem nos entender e nos ajudar de uma forma que os espíritos estranhos não podem. E ainda na pergunta 488A, Allan Kardec pergunta se os parentes e amigos que nos antecederam, que já desencarnaram antes de nós, são sensíveis à afeição que lhes conservamos. Ou seja, os nossos parentes e amigos são sensíveis às nossas afeições que ainda são dirigidas a eles? E os espíritos responderam: muito sensíveis, mas esquecem-se dos que se esquecem deles. E é exatamente isto, meus irmãos e minhas irmãs. Os espíritos que nos amam são muito sensíveis à afeição que lhes conservamos. Eles se alegram com o nosso amor e nos ajudam em nossa evolução espiritual. O amor é uma força poderosa que pode unir os seres humanos e os espíritos. O amor que sentimos pelos nossos entes queridos é transmitido por eles, mesmo depois da morte. Os espíritos que nos amam se alegram com o nosso amor. Eles se sentem felizes por saber que ainda somos lembrados e amados por aqueles que ficaram na terra. Esse amor nos ajuda a nos aproximar deles e a nos desenvolver espiritualmente. No entanto, os espíritos esquecem-se daqueles que se esquecem deles. Isto porque o amor é uma energia que precisa ser alimentada. Se não recebemos o amor de volta, ele se enfraquece e acaba morrendo, seja entre os encarnados ou seja entre os desencarnados. Portanto, se queremos que os nossos entes queridos que já partiram continuem nos amando e nos protegendo, precisamos manter vivo o nosso amor por eles. Podemos fazer isso rezando por eles, pensando neles com carinho e fazendo o bem em seu nome. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, este foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like e até o nosso próximo vídeo.